Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo ao nosso canal. Esta semana nós estamos estudando o capítulo 53 de Isaías e estamos falando sobre o servo sofredor. Hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021, o tema da nossa lição é uma transformadora oferta de reparação. Ela está baseada nos versículos 10 a 12 de Isaías 53, onde lemos: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui nós vemos o servo sofredor morrendo ou dando a sua vida pelas transgressões da humanidade. Sim, ele é apontado aqui como uma oferta pelo pecado. Ou seja, no hebraico, a palavra oferta aqui tem o sentido de oferta de expiação. Ou seja, o servo sofredor ele é colocado como um substituto do pecador, assim como era feito lá no antigo Israel, quando o pecador ele vinha até o santuário trazendo uma ovelhinha ou um cordeirinho, e ele colocava a mão sobre esse cordeirinho e confessava os seus pecados, e ele então imolava, ou seja, ele matava o cordeirinho. Da mesma forma que o cordeirinho, o sangue do cordeiro, do cordeirinho, substituía o sangue do pecador, o servo sofredor, aqui um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreria em prol ou em substituição à vida de milhares e milhões de pecadores, ou seja, de toda a humanidade. Então, desde Adão até o último ser humano a habitar neste mundo, todos nós somos salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ou seja, a morte de Cristo ela veio em substituição à nossa morte. Nós deveríamos morrer, porém Cristo veio e morreu no nosso lugar. Por isso que nós dizemos que Cristo morreu por nós, ou seja, morreu em nosso lugar. Cristo substituiu a humanidade, porque pela lei, pela transgressão da lei de Deus, toda a humanidade deveria ter morrido. Para que isso não acontecesse, para que não houvesse a necessidade de exterminar toda a humanidade, Cristo vem e morre em substituição, ou seja, como expiação pelos pecados de toda a humanidade. Essa ideia de encobrir o pecado, perdoar a iniquidade, nós encontramos em outras passagens da Bíblia, como por exemplo o Salmo 32, 1 e 2, onde fala que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Romanos 5, verso 8 diz que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. E ali diz que Deus prova o seu amor para conosco desta maneira. Gálatas 2,16 diz que Cristo morreu para que nós fôssemos justificados. E Filipenses 3,9 diz que essa justiça procede de Deus e nós a alcançamos por meio da fé. Hebreus 2, verso 9 diz que Jesus provou a morte de todo homem. Sim, Jesus morreu a morte de todo o ser humano, ou seja, todo o ser humano deveria passar pela situação de morrer, não essa morte que nós temos aqui no mundo, aqui nós estamos falando da morte eterna, que está ali registrada para nós em Apocalipse capítulo 20, onde fala da segunda morte, ou seja, a morte eterna. Esta morte toda a humanidade deveria passar, porém Cristo veio a este mundo e morreu esta morte em nosso lugar.
ou seja, a segunda morte. E hoje ele nos dá o quê? A chance de salvação. Ou seja, quando eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz, quando eu me apodero dos méritos de Cristo, eu aceito a substituição. Ou seja, quando eu aceito Jesus, eu aceito a substituição que ele fez ali na cruz. E nesse momento, então, Jesus toma o meu lugar. E a morte de Cristo na cruz não é em vão para mim. Porém, quando eu rejeito a Jesus Cristo, eu estou dizendo que eu rejeito a substituição que ele fez ali na cruz. Eu estou rejeitando a Cristo como meu substituto. Então, a partir desse momento, eu não posso mais me apoderar dos méritos de Cristo e a morte de Cristo se torna em vão para mim. Essa lição fala ao nosso coração do grande amor de Deus para conosco. Isaías 53 e nos mostra ali o nosso Senhor Jesus Cristo passando pelas situações mais adversas possíveis e mais humilhantes possíveis para que o ser humano um dia possa alcançar a salvação, para que a salvação chegue até nós. É o nosso privilégio ter a Jesus Cristo como nosso substituto e é o nosso privilégio podermos viver a vida eterna oferecida por Ele a nós através de seu sacrifício na cruz. Precisamos aceitar esta vida eterna, precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador para obter a vida eterna. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a Ele como nossa oferta pelo pecado, ou seja, uma oferta de reparação. E aí, sim, a morte de Cristo na cruz se torna o momento mais glorioso de nossa existência. Que o Senhor abençoe a todos.